pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Yahweh vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê, é só chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome de Yahushua o hino de vitória do outro lado cantou. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Yahweh vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. É só chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome de Arruxo, hino de vitória, do outro lado frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Iago vai atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. É só chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome de Arruxo, hino de vitória, do outro lado cantou. Nação linda de Arro, nação maravilhosa, nação de Arruxo, o povo que está sempre conosco aí no dia a dia. Aquele abraço para vocês bem especial, um forte abraço com muito carinho aí da família Romualdo para vocês. E você que não me conhece, eu sou Edson Silva História, esse é o canal Fatos e Histórias, aliás, canal Últimos Dias. Fatos e História vai voltar, mas com outra pegada. E você é muito bem-vindo aqui conosco, aqui no nosso canal, que nós vamos estar sempre trazendo novidades para vocês. Nós temos vídeos muito antigos sobre 144 mil. Quem está chegando agora, está vendo nós falamos sobre 144 mil, nós já falamos dos 144 mil desde 2010. Já tem 10 anos que nós falamos sobre os 144 mil, que nós não entendemos o porquê de tanta confusão ainda. É só qualquer pessoa parar, de ficar criando ideias, eu acho, e começar a ler a Escritura e ver e aceitar o que a Escritura diz. Se a Escritura diz que os 144 mil serão as 12 tribos de Israel, não vai ser nenhuma igreja evangélica, não vai ser nenhum cristão, não vai ser nenhuma igreja do Senhor, como você ouve falar aí. Não tem igreja dentro das 12 tribos dos 144 mil. 144 mil é um episódio que vai acontecer com as 12 tribos. Não tem nenhuma igreja envolvida nisso. A igreja ela vai ter o seu labor, vai ter a tratativa de Arro com a igreja, logicamente que vai. Mas é cada um no seu quadrado. Primeiro, Arro vai fazer uma justiça com as 12 tribos, e não serão todos das 12 tribos, serão 12 mil de cada uma. Isso quer dizer que os outros que não foram escolhidos vão para o inferno, vão para o lago de fogo? Obviamente que não. Isso é uma tratativa aqui na terra ainda, é uma justiça que Arro vai fazer a uma minoria na terra ainda.
Aí você pergunta, tá, o que vai acontecer com o restante do povo que não fizer parte dos 154 mil etos? Estão ferrados? É isso? Né? O restante das pessoas que não farão parte dos 154 mil estão tudo ferrado? Vão se lascar? Seria mais ou menos isso? Não. Só fala isso quem não lê. Não é verdade? Porque a igreja, que somos nós, que as pessoas, o povo que não fizer parte dos 144 mil, vão estar com as duas oliveiras. As duas oliveiras vai estar a todo momento combatendo a besta. E automaticamente protegendo esse povo de Arro, que não fez parte dos 154 mil, que é importante, porque elas vão fazer parte de outra ação importante de Arro com esse povo. O problema é que as pessoas, elas parecem que, mesmo que você explique, você já viu quando uma pessoa explica algo que, além dele explicar bem, está dentro da Escritura e não tem como ter dúvida? Será que nós vamos ter que pegar a Escritura? Porque os evangélicos estão dizendo que os 154 mil é a igreja. O Testemunho de Jeová diz que são eles. Né? Agora tem os judaizados que estão dizendo que são eles. Agora tem o pessoal que são caucasianos que estão dizendo, então os brancos vão tudo para o inferno. E só o preto vão ser salvo. Olha que ignorância que a raça humana chega. Né? Eles vão dar de pau em cima de quem está arrumando a história, mas ele tem que dar de pau em cima de quem bagunçou a história. Não é verdade? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, pessoal. 154 mil é só pessoas escolhidas das 12 tribos. Acabou, Zé Fini. Não tem choro. Não tem churumela. Acabou. Agora, tem a igreja, que é o povo de Jafé, que Arro vai ter uma tratativa. Tem o restante das 12 tribos, que não é todo mundo das 12 tribos de Israel que vai ser selado. Tem que ver isso também. Mas entre a humanidade existe também a igreja, a noiva. A igreja. A igreja não é a noiva, a igreja é a igreja. A noiva é Jerusalém, tá? É Yahushua. Existe a igreja de Arro. E a igreja de Arro, gente, o fato dos 154 mil existir e acontecer, não quer dizer que Arro vai dizer assim, não, agora eu peguei aí 12 mil de cada uma, se dando o restante. Não. Arro já tem na carta na manga para defender todo o seu povo. Mas cada povo ele vai defender de uma forma diferente, conforme a história que nós conhecemos da palavra que fala do Criador. Porque eu vejo o pessoal dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos pegar Deus aqui, que é mais congênito. A Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra que fala de Deus. A Bíblia é uma palavra que fala do Criador. Ela não é a palavra de Deus, né? Ela não é a palavra do Criador. Você está entendendo? Estou usando Deus aqui para você entender. Que não tem só pessoal de Arusha, tem pessoal também evangélico. Então, para você evangélico que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. A Bíblia nunca foi a palavra de Deus. A Bíblia, ela fala de Deus. Ela fala da palavra de Deus. Ela mostra que na Bíblia também tem a palavra de Deus. Que a palavra de Deus para o evangélico é o Salvador. A palavra de Deus para nós, que é Yahushua. Então, a palavra de Arro é Yahushua. E Yahushua é a palavra que se fez carne, usando o corpo Melquisedeque. Não é a Bíblia que é a palavra do Criador. A palavra do Criador, se você for lá em João está escrito quem é a palavra. A palavra do Criador não é um livro, não é um pergaminho, é o próprio Yahushua. E Yahushua é a palavra, não é a Bíblia. Está errado. Nem a própria Bíblia fala que ela é a palavra. Isso foi um conceito criado pelos pastores do sistema católico e cristão evangélico. Tanto que só o evangélico que vem com essa coisa de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra do Criador. A Bíblia, ela fala da palavra do Criador. Ela apresenta a palavra, que é Yahushua. Ela apresenta. Mas ela fala de outras coisas. Ela fala da palavra de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, Levi, Elias, Melquisedeque, Enoque. Ela é a palavra, ela tem várias palavras. Ela fala da palavra do Criador, mas a Bíblia não é a palavra do Criador. Está errado. Está errado. E Yahushua não divide a glória dele com um livro. Isso foi coisa de pastores do sistema, que não lê a Escritura e ainda fica inventando coisa.
E nós caímos nesse engodo de dizer que Bíblia é a palavra do Criador. Claro que não é, gente, não faz sentido. Agora, a Bíblia fala da palavra? Fala. E quem é a palavra? Yahushua, o Salvador. Ele é a palavra. Não é a Bíblia que é a palavra, não é o livro que é a palavra. A palavra é o Salvador. E quando você vai falar isso com as pessoas, principalmente evangélicos, os evangélicos têm uma coisa de aceitar tudo que um homem fala. Porque desde quando nós botamos na cabeça que o pastor é homem, o meu pastor, aí que está o problema. Porque o único pastor que os evangélicos deveriam estar seguindo é o Salvador, que morreu no madeiro, que não se encontra dentro de templo. Tudo que se faz no templo não bate com a Bíblia. Santa Ceia, templo religioso, não bate com a ceia da Bíblia. Dízimo, no templo religioso, não bate com a Bíblia. Obra de Deus, dentro da Bíblia, dentro da igreja, não bate com a Bíblia. Pastor, a posição do pastor dentro de uma igreja, em cima do altar e púlpito, não bate com a Bíblia. Batismo nas águas, não bate com a Bíblia. Batismo no Espírito Santo, não bate com a Bíblia. Tudo que é feito dentro da igreja evangélica não bate com a Escritura. E quer ver uma coisa que é terrível, que todas as igrejas fazem, tanto a mãe católica como a filha evangélica, é fazer casamento em cima de altar. Isso não existe na Escritura nenhum casal de Gênesis e Apocalipse que casaram em cima de altar de algum templo. Principalmente algum lugar chamado a casa do Senhor, ou a casa de Deus. Não é verdade? Não existe. Todo casamento que é feito em cima de altar é amaldiçoado. Porque primeiro que aquilo não é altar, aquilo é um santuário satânico, chamado palanque, onde os pastores sobem para imitar o altar da Bíblia. Porque o altar da Bíblia ninguém sobe para fazer discurso. O próprio Esdras, quando ele pega o púlpito, ele não coloca em cima do altar. Esdras bota o púlpito numa praça, porque Esdras sabia a maior autoridade de todos os tempos, politicamente falando, foi Esdras. E Esdras bota um púlpito na praça e ali ele divulga a cópia da lei para todo o povo de Israel. Ele não bota esse púlpito em cima do altar. E olha que o altar já é mais antigo que o púlpito. Então, quando você vai buscar púlpito em cima de altar, você não encontra. Você não encontra púlpito em cima de altar na Bíblia. Você não encontra pastor dentro de igreja na Bíblia. Você não encontra pastor em cima de altar na Bíblia. Você não encontra pastor pedindo dízimo na Bíblia. Você não encontra pastor batizando ninguém na Bíblia. E você não encontra em nenhum momento no Novo Testamento, quando você vê a palavra pastor, algumas atribuições dessas que nós vemos no dia de hoje na Escritura. Só que nós fomos vendidos, desde pequeno, a acreditar que religião salva. Que o caminho para poder ir para Sião, para a salvação, é a igreja de pedra. Tu tem que ter um pastor, que tem que ter uma cobertura espiritual. Meu amigo, a tua cobertura espiritual foi apresentada por Yahushua lá no livro de Mateus, quando ele disse que eu irei, mas enviarei quem? Enviarei o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, para que vocês procurem um outro pai. Eu vou enviar o Consolador, que é Yahu, Pai Espírito, e ele estará com vocês hoje até a consumação do século. Só que ele se encontra no quarto dele, ele se encontra no seu secreto. Então, se você pegar tudo, pega o dízimo, tenta achar dízimo dinheiro, você não encontra. Você encontra um monte de gente dando as suas ideologias. Mas acontece que naquela época os tempos mudaram. Porque naquela época, né, eles davam o boi, davam a vaca, davam o bezerro, mas hoje tem que dar dinheiro. Aonde é que está escrito isso? Não, mas o tempo mudou. E aonde está escrito? Onde está escrito que o tempo tem poder para mudar alguma coisa da Escritura? Me diga, como é que o tempo mudou? Naquela época não tinha dinheiro? Hoje também tem. Não tinha fazendeiro? Hoje também tem. Se o tempo mudou, que mudasse apenas então para a cidade, que ninguém queria boi, queria vaca. Mas por que o fazendeiro, quando vai dar um boi de dízimo, o líder não aceita? E disseram que o dízimo na África dá o dízimo de boi. Falaram pra gente que lá na África, lá o dízimo é dado como boi. Mentira!
Lá na África é tudo dinheiro. Não existe essa de dízimo. O irmão lá de Angola me ligou, ou ele falou comigo, Edson, olha, não existe esse dízimo que eu vi na tua live de um evangelista dizendo que lá na África ainda o dízimo é boi. Isso é mentira. Não existe dízimo boi, ovelha hoje em nenhum canto do planeta. Todo sistema que pede dízimo hoje é dinheiro. Se você analisar. Mas nós temos um problema além disso, que é os 144 mil. Gente, há de convir comigo. Os únicos que falam sobre 144 mil, errado, mas falam, é Testemunho de Jeová. Eu nunca vi uma igreja universal falar de 144 mil. Nunca vi uma igreja da graça pregar sobre 144 mil. Nunca vi uma Assembleia de Deus pregar sobre 144 mil. Uma Batista pregar sobre 144 mil. Nunca vi, pelo menos na presente data nunca vi. Não estou dizendo que eles não tenham pregado. Se alguém achar aí pelo YouTube, por favor, traz pra gente. Mas eu estou dizendo que na minha vivência evangélica e católico, eu nunca vi, na minha vida, ninguém, nem regional, nem bispo, nem pastor, nem apóstolo, ancião, nunca vi ninguém pregar sobre 144 mil dentro de igreja evangélica. A única instituição que eu já vi pregar sobre 144 mil é a Testemunho de Jeová. E mesmo assim eles pregam todo errado. Porque 144 mil passa do número e continua dizendo que são eles. Mas a igreja evangélica eu nunca vi. Eu nunca vi um pastor pregar sobre... Gente, eu nunca... Me mostra, por favor. Eu nunca vi um Edir Macedo, um Ed Soares, um Sila Malafaia, um Agenor Duque, Marcos Gregório, Silmar Coelho, Marcos Feliciano. Eu nunca vi essa turma pregar sobre 144 mil. Eu nunca vi essa turma pregar sobre... Eu nunca vi uma pregação de Apocalipse nas igrejas evangélicas falar do terremoto. Tu já viu alguém falar do terremoto na Escritura? Não, eu nunca vi. Eu não vi. E para os 144 mil serem selados, é necessário primeiro que o terremoto aconteça. Não vai haver selamento de 144 mil, vai estar havendo chamado. As pessoas estão sendo chamadas. Então, anota no teu caderno aí. Você pode ser um dos 144 mil? Pode, como também não pode ser. Porque primeiro está havendo um chamado para esses 144 mil. Antes do terremoto, é um chamado. Vai até passar do número. Mas a escolha é somente depois do terremoto. Então, todos nós estamos disputando também essa vaga, vamos dizer assim. Pô, vai que eu seja um dos 144 mil. Já imaginou? Sonhe um pouco. Não vale a pena sonhar? Mas todo mundo tem esse sonho. Todos estão chegando... até a Testemunho de Jeová está no meio, estão correndo por fora. E todos estão vindo, sendo escolhidos, sendo chamados. Mas escolhido mesmo, na etapa final, na finaleira do processo da seleção, só mesmo depois do terremoto. Somente lá. Aí sim. Agora, eu vejo as pessoas dizendo, pô, irmão Edir, você falou dos 144 mil que vão ser os pretos. Então os brancos estão ferrados, então, estão no inferno. Eu falo assim, meu amigo, está no inferno porque vocês querem. Porque em nenhum momento eu falei que branco vai estar no inferno. Pelo contrário, os brancos são os que menos erraram em toda a andança da Escritura. O povo de Jafé, eles têm uma aliança com Yarro, que a tribo preta de Judá não teve. E aí entrou os ciúmes. Quando você vai lá em Romanos 14, Paulo diz que o povo de Israel foi colocado em ciúmes, porque Yarro escolheu o povo branco, que é o povo gentil. Eu acho que isso ninguém sabe. E por isso as pessoas têm essa dificuldade e começam a ter inveja, ciúme, raiva, ódio, porque não lê a Escritura toda. E quando lê, parece que tem alguma coisa que não abre os olhos. Paulo está deixando bem claro, gente, Yarro colocou em ciúmes o povo de Israel ao escolher
o povo gentil. Romanos capítulo 11, dá uma abertura lá, eu não vou abrir aqui agora para você. Romanos 11, eu acho que vale a pena abrir, deixa eu ver se tem alguma Bíblia perto aqui. Se eu tiver uma Bíblia perto aqui, eu abro para você. Eu tenho meu celular. Vamos lá, abre aí, amados. Você que é branquinho, você que é dos olhos verdes, lourinho, que pensa que quando a gente fala dos 154 mil, você está de fora, você já era, não pense isso não, não deixa ninguém botar essa besteira na tua cabeça não. Porque quem fala isso não leu Romanos 11 e nem viu o canal Último Dias e nem viu os mais de 1000 vídeos que nós temos na internet, onde quase 80 vídeos nós falamos sobre o assunto. Vamos ver aqui. Eu vou abrir minha Bíblia no celular porque eu não sei onde eu botei a minha física. Então lá no celular, eu vou abrir ali em Romanos. Capítulo 11, e tem que ver só até onde está. Olha aqui, capítulo 11, facinho, nação. Romanos 11, verso 1. Você que é branco, pele branca, claro, caucasiano, da descendência de europeus, que mora no Brasil, e que alguém está tentando botar na tua cabeça a mentira de que nós somos racistas, porque falamos dos 154 mil e não vai ter salvação para o povo branco, cuidado que isso é terror que está alimentando a cabeça dessas pessoas. Porque olha o que está dizendo aqui, ó, essas pessoas não lêem a Escritura, falam besteira por não ler a Escritura. O povo erra por não examinar a Escritura, aí espalha heresias para as pessoas. Olha aqui, veja só, pergunto, pois, terá Iarro porventura rejeitado o seu povo? Qual o povo? Israel, povo preto, povo negro, preto. Pensa no pretinho, preto. Então, pergunto, pois, terá Iarro porventura rejeitado o teu povo? Qual o povo? A 12 tribos de Israel, Judá, Benjamim, Naftali, Efraim, Gade, Manassés, Asser. Então, olha aqui. Aí Paulo diz, de modo nenhum. Para quem é que Paulo está falando isso aqui, né? Gente, olha aqui, vamos parar para analisar. Com quem Paulo está conversando? É a primeira pergunta que tem que fazer no livro. Por isso que eu falo, ler livro não é ser pesquisador. Ler livro não é você ser professor de história. Porque ler todo mundo lê. O professor de história, o pesquisador, a pessoa que ela quer vender a verdade, ela não passa o que ela lê, ela passa o que ela examina. E aqui está dizendo, você tem que entender, pô, que livro é esse? Esse é o livro de Romanos. Com quem Paulo está falando? Com o povo branco. Porque Roma é povo branco. Porque Roma é onde se originou todo o povo branco, junto com a Grécia. Então, quando você pega o capítulo 11 de Romanos, você vai deparar Paulo conversando com um monte de brancos, irmãozinhos nossos, os branquinhos de Arro, os que estavam conhecendo Arruxa, o povo branco, loiro, branco, caucasiano, não tinha preto, o único preto ali era Paulo. O único preto era Paulo. Todo aquele povo era branco, povo gentil. Aí Paulo vai dizer para os romanos, olha gente, tem um povo preto aí, né? E terá Iarro porventura rejeitado esse povo? Verso 1. Versículo 1. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de quem? De Benjamim. Eu também sou da pele deles. Eu também sou da raça deles. E se Iarro tivesse rejeitado eles, eu também estaria rejeitado. Iarro não teria tido um encontro comigo na entrada de Damasco, na rua direita. Lá no livro de Atos, forma nenhuma. Então, Paulo está dando um grande exemplo aqui, que Arruxa, ele não rejeita o povo preto, para que a igreja evangélica pregue que acabou as 12 tribos, e que agora é a igreja do Senhor, da igreja de pedra, que representa esse povo. Não é nem judeus e nem cristão. E qualquer rabino e pastor que quiser ter uma conversa comigo, ao vivo, vocês podem vir com o conteúdo que vocês quiserem, que eu provo para vocês que vocês estão errados. E vou pagar muito caro por isso. Olha aqui. Verso 2. Iarro não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu.
Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Arro contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ele fala isso para Elias. Assim, pois, também, verso 5, Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça, não segundo a eleição da lei, porque a lei foi tão caduca, tão perversa, a lei ela foi tão, mas tão severa, que ela não elege remanescente. Esses judaizados que estão aí hoje estão dizendo que são remanescente. Remanescente de quê? Se você despreza a graça, que foi o favor que Yahushua fez pela humanidade. Que graça quer dizer favor sem merecimento. Nós não merecíamos hoje estar aqui com a esperança de entrar em Sião. Mas o favor que Yahushua fez nos colocou de volta para Sião. Então não é você ser de uma religião judaica ou cristã, praticando o Wikipur, praticando Santa Ceia cristã, que você vai ser encaixado no caminho que leva a Sião. De forma nenhuma. Porque o caminho é Yahushua, não é Santa Ceia. O caminho é Yahushua, não é Mitzuvah, não é o Yom Kippur, não é você guardar sábado, isso não é caminho, isso são preceitos dessa vida temporal, coisas transitórias que já passaram, que não deu certo, que foi o motivo das 12 tribos chegar aqui como escravo no Brasil e ser feito como escravo no Brasil, e até hoje pagamos o alto preço dessa escravidão, nas escolhas das repartições públicas, federais, estaduais, municipais, aonde você vê que tem um rico, pobre não participa, porque nós ainda pagamos o reflexo da desobediência. E aqui está dizendo, no verso 6, e se é pela graça, pelo favor de Yahushua, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, o favor já não é favor. Que diremos, pois, verso 7, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Yahu lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, as 12 tribos estão com a sua identidade ainda adormecida, para que os brancos de Yahu venham a alcançar a promessa que os pretos desprezaram quando eles seguem os seus próprios caminhos. Mas mesmo assim, Yahu não despreza os pretos. Agora veja, verso 11, verso 9, e diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Não é o que acontece com o povo preto hoje? O povo preto vive na mesa do laço, armadilha, tropeço, punição. É vida do crime, é drogas, é uma vida miserável. Mas tem branco também que se envolve com drogas, tem branco também que são presos, que matam, que roubam, tem branco também que não vale nada, logicamente que tem, mas o branco paga pelo aquilo que ele está fazendo de errado, o preto paga porque é reflexo do que ele desprezou lá atrás. E aqui está dizendo o seguinte, aí diz o texto, escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas suas costas. E ele escureceu os olhos do povo preto. Tu chega uma pessoa de cor preta aí do teu vizinho, fala para ele assim, rapaz, tu é um dos israelitas da Bíblia, ele vai rir de você. Ele mesmo não vai aceitar essa coisa boa que vem da tua boca, porque para ele
isso está escurecido. Você está louco. Uma pessoa pobre, miserável, abandonada pela sociedade, o Zé Ninguém na vida, ele vai ser alguma coisa de Israel, ele não vai acreditar. Porque foi escurecido os olhos dele. Aqui no verso 10, escureçam-lhes os olhos para que não vejam. Os judeus da ONU estão aí pousando de judeus verdadeiros. O povo preto, que é o verdadeiro judeus, da Bíblia do Almeida, não consegue ver. A tribo de Azer, que é os incas, não consegue ver, que foram os índios. As outras tribos espalhadas, maias e astecas, não conseguem ver, porque os olhos do povo de Arro, das 12 tribos, está escurecido. E o sistema se aproveita disso. Então veja aqui, ele fala aqui no verso 11, porventura, pois, pergunto porventura, tropeçaram para que caíssem? Eles tropeçaram, a queda dos hebreus foi tropeço? Não foi tropeço. Se alguém diz que a queda dos pretos foi tropeço, é uma desculpa. Você pode cair porque você tropeçou, e você pode cair porque você errou. A queda dos pretos não foi tropeço, não foi sem querer. Eles tropeçaram, eles caíram porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. E é disso que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, veja, eles não caíram porque eles tropeçaram, eles caíram porque eles transgrediram. Transgrediram, judeu, benjamita, levita, Manassés, Isacar, Rubens, Dan, José, Benjamim, todos eles erraram porque eles transgrediram. Paulo está abrindo o leque, está abrindo o jogo. Ó. Eles vão ser levados como escravo, eles vão se ferrar, eles vão passar 400 anos como escravo, eles vão pagar o alto preço porque eles não caíram por tropeçar. Não foi um tropeço, não foi um tropeço que fez eles cair, foi uma transgressão. Eles transgrediram, todos, até Judá. Até Judá. Judá também está dormindo. E 90% da tribo de Judá se encontra no Brasil. No meio da pobreza, que não é só para o povo Judá. Tem gente branca também pobre? Tem. E nós vamos dizer por quê. Mas eu estou dizendo aqui no caso da tribo de Israel. As 12 tribos de Israel, que não é só Judá. Então veja aqui. Olha aqui, pergunto, pois, porventura, verso 11, tropeçado para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Pela transgressão dos pretos, os gentios alcançam o que os pretos desprezaram, para pô-los em quê? Em ciúmes. Por isso que o preto tem ciúme do branco. Ah, mas a faculdade só tem branco. A cota, né, só vive reclamando. Por quê? Porque isso faz parte do processo da profecia. MEC não muda isso. Escola não muda isso. Universidade não muda isso. Judaísmo não muda isso. Cristianismo não muda isso. Porque isso é algo profético. Isso tem que acontecer. Os ciúmes do preto com branco. Quando o preto abre o jornal e só vê branco, ali na folha do jornal, dos mais bem conceituados, dá um ciúme, dá um ciúme. Você liga a televisão, você vê só branco numa novela e a grande minoria é um pretinho aqui, um pretinho lá, dá ciúmes. Você vê na aviação, na era portuária, só branco ali no comando, só branco ali, bonitinho, vestidinho, e às vezes um ou dois pretos, dá ciúmes. Mas Eliarro já disse aqui na escritura que ele iria pôr o povo de Israel em ciúmes, porque transgrediram. E aqui está dizendo bem claro, meu amigo, olha aqui, vamos lá. Verso 12, né? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, por isso que o mundo é rico, por isso que os askenazes são podres de rico, por isso que todo empresário que vem para o Brasil é europeu, judeu, askenaz, é maçom. Porque a transgressão desse povo preto gerou para o mundo o quê?
uma riqueza. Por isso que os políticos são ricos, por isso que o legislativo é rico, o judiciário é rico, o executivo é rico, a mídia é rico, televisão é rica, empresa de luz é rico, empresa de água é rico. Você já viu na Bíblia alguma vez, alguma empresa cobrar água para o povo de Israel? Você já viu? A água era coisa farta. Antes dos pretos pecarem e transgredir, a água era uma coisa que não se vendia, não se existia empresa monopolizada para comercializar água. A água é algo abundante, a água não acaba. Mas para você beber um copo com água na tua torneira, se você não pagar a conta da água, não vem água na tua torneira. Como se a água fosse das empresas monopolizadas pelo sistema judaico da ONU. Se você não pagar a água, não sai água na tua torneira. Mas se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a água sempre foi uma coisa gratuita. Porque a água da vida é grátis. Ela não acaba. Se tem uma coisa que não acaba nessa vida temporal, é água e ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, podem poluir o ar quantas vezes ele quiser. Sempre vai ser renovável, porque o ar vem de arro. Não existe nada. Se o ar não fosse renovável, irmão, nós já teríamos mortos. Porque muita gente que está aqui hoje não viveu a era dos anos 80 e 90, onde a fumaça em São Paulo e Rio de Janeiro, o ar era extremamente insuportável. O ar vem de arro. Terron pode tentar acabar com o ar. E arro, ele, assim como ar é eterno, o ar nunca vai acabar. Porque o ar é a própria eternidade. A água nunca vai acabar o mar. Porque o mar é água salgada. Mas o rio sempre vai existir para todo sempre. Ah, mas como é que eu vou tomar banho de mar? Tomar banho de rio. Porque tem rio que é muito maior do que o próprio mar, se tu quer saber. E falaremos disso em próximos vídeos. Então veja. Verso 13. Verso 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Eu vou falar uma coisa aqui que vai dar raiva em muita gente, mas eu vou dizer. A única esperança que os pobres do mundo todo têm de ter alguma coisa honesta na vida é quando os pretos, pelo menos, não vou dizer todos, acordarem do seu sono para a sua plenitude. Porque a plenitude do preto é o jubileu, que agora se estende para o povo branco também, que está em Arusha. Então analisa bem, quando a gente fala de 144 mil, não estamos dizendo aqui que os brancos estão ferrados, como estão querendo engrupir essa turma de falso JF da ONU e os que trabalham para eles. Olha aqui, verso 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentis, branquinhos, europeus, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo, preto, ele é apóstolo dos brancos. E olha que interessante. Para ver se de algum modo posso citar a emulação, os do meu povo, e salvar algum deles. Gente, Paulo vai tentar salvar alguns dos pretos. Olha só, Paulo está lutando para tentar salvar alguns dos pretos, para que eles possam ser salvos junto com os brancos. Aí você diz, pô, mas os judeus são brancos. As 12 tribos são brancas, porque eu vejo os filmes de Hollywood, as novelas. É branco porque a televisão pintou as 12 tribos de branco. Só por causa disso. O sistema pintou as 12 tribos de branco para confundir toda a humanidade. Isso não é pregado em escola, não tem um reitor de faculdade que tenha moral, que tenha peito para poder falar o que nós falamos aqui. Não tem um vídeo na internet, olha que eu já prego isso 10 anos, mostrando fonte, mostrando livros, não apareceu ninguém desses que estão na internet que se acham grandões, trazendo desgraça para as pessoas, porque não adianta ficar trazendo o que o Illuminati vai fazer, não adianta querer trazer o que o Bill Clinton vai fazer, o que o sistema vai fazer, se não trouxer a verdade do povo preto que está sofrendo. Tudo está girando em torno desse povo preto, infelizmente.
E se o brasileiro fechar os olhos para isso, quanto mais fechar os olhos, vou buscar então minha riqueza do Gessara Inezada. Vou buscar minha prosperidade na política do novo presidente. Eu vou buscar a minha prosperidade numa igreja evangélica. Eu vou buscar a minha prosperidade sendo rabino do judaísmo. Não vai rolar. Eles não têm essa autonomia. Eles podem te enganar para você pensar que dentro dessas opções que o sistema te deu, você vai melhorar a tua vida. A tua vida não depende de nenhum desse sistema. Ela depende de um acordar de um povo que está dormindo. E isso a televisão não vai fazer para você. O cristianismo não vai fazer isso para você. Judaísmo não vai fazer isso para você. E olha o que diz aqui o texto, ó. Verso 14. Verso 15. Verso 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, olha o que Paulo está dizendo para os branquinhos. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento, se não vida dentre os mortos? A rejeição de Arra o povo preto, e o povo preto é rejeitado. Não, Edinho, mas acontece que não é não, porque eu sou branca e eu trato o preto muito bem, porque você é de Arro, porque você tem um coração de Arro, porque você entende a história. Agora, um deputado entende isso? Olha o Bolsonaro, ele tem vários ministros, só um preto. Por que um só? Se o povo preto também são inteligentes, também tem grande número. O único preto que nós tínhamos na bancada de deputado, que era o Barbosa, o Joaquim Barbosa, cadê ele? Aonde está aquele homem? Que ninguém pode falar um ai dele. Se você analisar, é profético, vai Romanos 11. Eu não vejo ninguém pregar Romanos 11. Olha aqui. E se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos serão. Se porém algum dos ramos foram quebrados, agora Paulo vai chegar para os branquinhos. E eu imagino os Askenazi ouvindo Paulo falar. Eu imagino aquele montão de europeus Askenazi, ricos e milionários, e Paulo falando para eles assim. Lá no verso 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, os pretinhos, os povo preto, e tu sendo oliveira brava, povo branco, da raiz de Jafé, envolvido com toda a mitologia grega e romana, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui está uma outra coisa, que os pretos também não podem pisar na bola. Eu estou vendo os pretos dizerem, quem já sabe que preto aqui é hebreus, que os brancos vão ser enxertados neles, negativo. Os brancos não vão ser enxertados nos pretos. Os brancos não precisam dos pretos para poder ter Yahushua. Eles vão ser enxertados no meio dos pretos. Para que o preto não se glorie e diga, está vendo? Os brancos foram salvos porque também pegaram a nossa carona de hebreus, negativo. Os pretos têm a sua tratativa com Yahweh, os brancos têm a deles, mas a oliveira é uma só. O fato de Yahweh enxertar os branquinhos na oliveira não quer dizer que ele está enxertando nos pretos, que os brancos dependem dos pretos, negativo. Yahweh está colocando os brancos no meio dos pretos. E aqui é só para não ter aquela confusão, para poder ninguém dizer assim, então depende dos pretos para ser salvo. Não, todos dependem de Yahushua, tanto preto como branco. Agora veja, olha o que ele diz. Se porém algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, verso 17, foste enxertado em meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E ela está dizendo para os brancos, não te glorie. Por que Paulo está dizendo para os brancos não se gloriar? Porque os brancos terão algo muito poderoso que os pretos não terão. Como é que o Edinho está sendo racista?
Porque eu contei a história dos pretos, então eu espero contar a história dos brancos. Uma será a glória dos brancos, outra será a glória dos pretos, assim como as estrelas diferem uma da outra no seu brilho, é o que diz a Escritura. Em nenhum momento, cada último dia, quando fala de 144 mil, estamos dizendo que só preto será salvo. Primeiro que 144 mil não é para a salvação apenas, é para uma justiça terrena. Mas tem pessoas que querem confundir. O complexo é confundir. O complexo é confundir. Se o dia você entrar num curso e você vê que aquele professor ali, ele mais te confunde do que te ensina, é porque ele não quer que você aprenda. Porque tudo nesse mundo é aprendível. Mas tem que ter alguém fiel e benigna para poder te ensinar com facilidade o que as pessoas mais perversas na complexidade não quer que você aprenda. Tudo é aprendível, tudo nesse mundo é consertável, tudo nesse mundo é realizável. Não tem nada nessa vida temporal que não seja realizável na tua vida. Por isso que a Ruxa disse, tudo é possível ao que crer. Para ir a Ruxa, quando ele olha você em relação a algo que você quer alcançar, e a Ruxa não vê impossibilidade, ele vê sim a sua pequena fé e a sua dependência mortal pelas pessoas, de você ser alguma coisa nessa vida temporal. Imagina aqui que coisa interessante, né? Olha aqui. Se porém algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, verso 17, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz de Yahushua, e da seiva da oliveira, Melquisedeque, não te glories contra os ramos, não te glorie contra os pretos, não fique fazendo filmes de hebreus branco na televisão para confundir a humanidade e humilhar o povo preto, não, que já estão mais humilhados do que deveriam ser. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Esse aqui vai para judeus, vai para cristãos, pastores, rabinos, televisão, deputados, vereadores, governantes, mídia televisiva, faculdade, universidade, reitores, para todos vocês que estão tirando onda aí de poderosos. Vocês estão se gloriando quando vocês veem um preto fedido. Ah, esse preto, não quer esse preto aqui. Vai vendo. Vocês tinham que ler Romanos 11 para tentar pelo menos salvar um pouco essa vida cretina que vocês vivem de achar que a riqueza de vocês vão torná-los eterno. Olha bem. Então está dizendo aqui, ó. Dirás, pois. Aí Paulo está dizendo para os branquinhos, ó, vocês poderão dizer, foram quebrados, eles foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, Paulo diz, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, povo branco, povo europeu, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. É o que Yahweh diz aqui nesses últimos dias. A pessoa branca que vê um preto passando fome, miserável, em vez de rir dele, em vez de lembrar o que ele passou na escravidão, em vez de falar que ele tem um pé na senzala, ele tem que pegar e acudir aquele preto, dizer, rapaz, olha, levanta esse rosto, vocês erraram, vocês não conhecem a história de vocês não, vocês vão voltar de novo a ter o que vocês tinham, mas vocês estão nessa situação porque vocês mesmo conquistaram através dos pais de vocês. Conte a história para eles, vai doer, vai, mas é uma verdade que dói, não uma mentira que humilha. Uma coisa é você contar uma mentira que humilha, outra coisa é contar uma verdade que dói. E quando você vê aqui, no verso 21, ele está dizendo, porque Yahweh não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Olha o que diz no verso 21, branquinhos, se Yahweh não poupou os pretinhos, também não vai poupar vocês que são branquinhos.
E aí ele vai lá no 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de quem? De Arro. Para com os que caíram, os pretos que estão hoje na miséria, na desgraça mesmo, vivendo uma vida sabe, sem nenhum tipo de reparação no que fizeram na escravidão. Para com os que caíram, severidade. Yahweh foi severo, 400 anos de escravidão. Yahweh foi severo para que ele pudesse salvar pelo menos a alma dos pretos. Mas para contigo, povo branco, branquinhos, a bondade de Yahweh. Mas se nela permaneceres, douta sorte, também tu serás cortado. Você que é branco, europeu, tu quer ser cortado também? Seja sincero, estou fazendo uma pergunta. Você é branco, europeu, da descendência de Jafé, que Yahweh ama muito. Você reparou que as pessoas são cortadas do reino dos céus por causa da língua? Quando você repara esse texto aqui, é todo momento Paulo falando da língua. O que vocês vão falar? Vê lá o que vocês vão falar desse povo preto, crioulo, negrão, né? Preto fedido. Vê lá, povo branco, que vocês vão falar desse povo. Deixe esse povo comigo. Eu já tive minha tratativa com eles. Eu já dei o meu castigo para eles. Vocês não humilhem esse povo além de mim. Isso é comigo. Vocês têm que pegar para esse povo preto e dar um refresco para eles, ajudar eles. Vocês têm que fazer isso. Não entre nessa, porque da mesma forma que eles foram cortados, vocês também serão. Ai, ai, ai. Bial está dizendo isso. E Yahweh está dizendo isso. E as pessoas estão brincando. Porque eu acho que enquanto a gente brinca com as coisas do Criador e não acontece nada, a gente pensa assim, pô, eu falei mal do meu irmão e não caiu um raio do céu, tá de boa. Só que a gente tem que pensar uma coisa. O problema não é você não ver um raio cair sobre você em vida. O problema é sua alma, depois que você morrer, levando nas costas tudo aquilo que você falou em vida. Todas as pessoas, a Bíblia fala que todo mundo dará conta de cada palavra que sair da tua boca naquele dia. Olha que coisa, meu Pai do céu, que coisa séria. Olha que coisa séria. Então aqui, vamos lá, vamos terminar. Eles também, aí Paulo vai explicar para os branquinhos, romanos. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, olha aí, povo preto, povo preto, não é porque você é preto e é das 12 tribos, que você vai estar de boa não, hein? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, eles também, quem? Os pretos, se não permanecerem na incredulidade, não é porque a tua cor é preta, que tu vem de Abraão, que tu é de Judá, que tu é de... não, negativo. Negativo. Que senão não seria 144 mil, seria 1 milhão. Aqui está dizendo bem claro, ó. Se eles também, o povo preto, se eles também não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então é só o branco que vai ser enxertado? Não. Então o branco não pode se sentir humilhado porque ele vai ser enxertado. Porque o preto também vai ser enxertado para Yahushua zerar essa briga. Zerar essa disputa. Zerar essa coisa de, porque o branco, ele é muito racista, porque o preto, ele é muito não sei o quê. Não, e a Yahushua vai zerar. Então, para não ter briga, preto, tu vai ser enxertado, branco, tu vai ser enxertado, acabou. Eu sou a raiz, eu sou a videira, eu sou a Yahushua. Nem o preto dependeu do branco para ser salvo, e nem o branco dependeu do preto para ser salvo. Vocês todos, preto e branco, vocês não salvam em mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando acabar essa live, lê de novo essa passagem de Romanos 11, sozinho, com calma, deitado na cama ali, relaxando. Lê essa passagem de Romanos 11. E olha o que está dizendo. Pois se foste, olha bem, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Yahweh é poderoso para os enxertar de novo. Preto, pretinho, Yahweh é poderoso para te enxertar de novo. Poderoso. Yahweh é poderoso para te enxertar de novo. Qualquer um de vocês. Esteja morando você na favela, no morro, no muquiço, no bairro, prédio de edifício, não importa onde você esteja. Ganhando 2 salários, 3 salários, 1 salário, não importa. Se você
abandonar a incredulidade e acreditar em Arro e em Arrúshua, e passar a conviver com seus irmãos branquinhos e pretinhos e não acusar todos os brancos, porque quem fez a besteira foi os Askenazi, você vai ser enxertado de novo na videira. Olha só. Então não é só os brancos que vão ser enxertados na videira, os pretinhos também serão. Está aqui. Verso 24. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos. E o Paulo está dizendo, ó, se você estava na oliveira brava, que era Terron, com o Deus do Olímpio, com Asmodeu, com os deuses lá da Grécia, com Artemis, com Bafomé, se vocês estavam numa oliveira brava de um Deus das trevas, e mesmo assim eu tirei vocês da mão deles e botei vocês na oliveira boa que sou eu, quanto mais também eu não trarei de volta aqueles que pecaram contra mim lá atrás, e 400 anos de escravidão, eu não posso também botar muito deles enxertado no meio de vocês também, branquinho. Que coisa séria, hein? Ah, mas quem salva é a Arrúshua. Mas em nenhum momento disse que não é a Arrúshua que salva. Aqui é a prova clara. E a Arrúshua não vê diferença entre preto e branco para a salvação. Mas ele vê uma justiça que precisa reparar entre os dois povos. Então veja aqui, ó. Você viu? Viu que interessante? Verso 24. Olha o 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmo, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Os gentios estão em plenitude. É claro que não são todos os brancos, porque muito povo branquinho, os Askenazi tiraram fora. Inclusive, que se você conhece a história da Grécia, foi o único império de povo branco que se destruiu por si mesmo, na época de Alexandre o Grande. Porque o próprio povo branco da Grécia não acreditava no teu próprio povo branco. Tanto que os imperadores, eles tinham seus degustadores de comida, porque era todo momento alguém tentando botar veneno na comida do imperador. E quem era que fazia isso? O povo branco. Então, o Império Grego, eles lutaram contra eles mesmos, na época de Alexandre. Quem já viu a história sabe. Então, quando você vê isso aqui, é interessante você entender o detalhe. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Verso 25. Para que não sejais presumido em vós mesmo, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Essa farra de política, de empresários no Brasil, de gente ganhando bem. Uns moram em apartamento luxuoso de 25 andares, o outro mora numa casinha de papelão, que não dá para botar nem o pé dentro. Isso vai acabar. Então, é isso que está dizendo aqui Paulo, olha, que palavra poderosa, hein? Eu vou finalizar com isso aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumido em vós mesmo, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha que lindo. Quanto à promessa, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Você está vendo? Yahweh vai fazer justiça de tudo que fizeram com o povo preto e de tudo que fizeram com o povo branco através desses malditos governadores desse mundo tenebroso. Dizer para vocês que só preto sofre, eu estou mentindo. Preto sofre e branco sofre. Só que preto sofre por um motivo, o branco sofre por outro motivo. E cada um terá uma tratativa para o seu sofrimento, de acordo com os motivos que os levaram a sofrer o que nós estamos sofrendo hoje. Então, se você não entende isso, você nunca leu a Bíblia. E se você já leu a Bíblia, tem que tomar juízo e ler direito. Para que não fique de fora e não fale besteira. As coisas de Arro não dá para brincar.
Se tem uma coisa que eu não brinco, é com a Escritura. Se tem uma coisa que eu não brinco, é com as palavras, porque até delas eu vou dar conta. Não dá para brincar. As coisas do Criador é muito séria. É muito séria. Temos que buscar a verdade, meu amado. E isso é uma coisa que você tem que fazer. Ok? Então esse é o canal Últimos Dias. Aqui a gente não mede para falar a verdade. Aqui a gente fala, ainda que tenhamos que morrer. Mas aqui a gente fala. Porque a verdade para mim, ela é maior do que a morte. Você pode ter certeza disso. E com alegria, eu vou cantar a música que eu cantei para você no início. Com voz, agora eu posso brincar, porque agora é minha música, agora sou eu, não é a palavra. E essa aqui, eu vou oferecer para a nação. Porque eu não vejo, além da nação, mais ninguém buscando essa verdade. Deveriam. Valeu, nação. Obrigado. Tamo juntos. Espalhe esse vídeo para quem você puder espalhar. Irmão Edinho está invocado. Irmão Edinho está invocado. Mas é melhor estar invocado falando a verdade do que muitas vezes, tranquilinho, ocultando a mentira. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Yahweh vai atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. É só chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome de Yahushua o hino de vitória do outro lado cantou. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Yahweh vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória.
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. É só chama esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome de Yahushua o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou.